Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos relata Mateus, que é o texto sobre o qual temos pensado já neste que é o quinto sermão. Mateus 5, nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 16. Nós estamos expondo todo o Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até Mateus 7. E nós estamos logo após as bem-aventuranças, no capítulo 5, do verso 13 ao 16. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. O pastor vai fazer a leitura, você acompanha mentalmente aí, no seu lugar. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, eu quero pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 5, versos do 13 ao 16. Eu quero louvar a Deus pela minha equipe ministerial e de forma particular agradecer ao reverendo Isaías Cavalcante, que me substituiu na sequência da série, e eu falei com ele: pastor, eu avisei sexta-feira à noite, em razão do acontecido com esta família amada, falei, não vou estar domingo na igreja, o senhor fique à vontade para não seguir a série. Mas o nosso irmão pastor, historicamente conhecido como pastor âncora, segurou aqui mais uma vez, seguiu a série. Louvado seja Deus, pastor, que Deus o abençoe. Lei da semeadura e da colheita. É inevitável que aquilo que você planta é aquilo que você colhe, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Gálatas capítulo 7 e capítulo 6, verso 7 e verso 8. O livro de Gálatas fala a respeito disso. Aquilo que o homem plantar é isto que ele vai colher. E é interessante como na caminhada da vida, muitos querem colheita, mas não querem semeadura. Querem partir a lógica da causa e do efeito, que é bíblica. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Gálatas capítulo 6, verso 7. De forma particular, eu sempre achei muito interessante esta relação de causa e efeito com uma árvore frutífera chamada tamareira. A tamareira, não hoje, em razão da tecnologia, dos produtos que são colocados nos mais diversos vegetais, ela costuma dar frutos em torno de 10 anos, hoje. Mas no passado, era de 80 a 100 anos. De forma que, normalmente, quem plantava a tamareira não costumava colher o fruto da árvore que ele plantou. Tanto é verdade que há um provérbio árabe, que é: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, em razão deste tempo entre o plantio e a colheita. E a pergunta que fica é: por que alguém, num contexto antigo, em que esta árvore demorava de 80 a 100 anos para dar os seus primeiros frutos, por que alguém plantava sem saber se ia ter vida para colher? As respostas podem ser inúmeras, podem ser as mais variadas, mas eu quero me ater a uma delas. O que levava alguém a plantar tamareiras, mesmo que não visse o fruto do seu trabalho, era a certeza de que a natureza da árvore era produzir frutos. Quem plantava uma tamareira sabia que com 80, 90, 100 anos, sabia que se ele vivesse ou morresse, estava no DNA da tamareira, ela ia dar
frutos. A certeza da chegada dos frutos era aquilo que motivava o coração daquele que plantava. Talvez você esteja pensando, pastor, tudo bem, mas o que isso tem a ver com Mateus capítulo 5, a partir do verso 13? O texto que nós lemos nos serve de fundamento para esta série que nós chamamos de lições do alto. Seja lições do alto, alto da montanha, seja lições do alto dos céus. Lições do alto, reflexões do Sermão do Monte. Nós estamos refletindo nesta série, e este texto que nós acabamos de ler, do verso 13 ao verso 16, é o contexto imediatamente posterior às bem-aventuranças. E é interessante que isto deve lançar luzes a esta discussão. O que o Senhor está falando é o seguinte: nas bem-aventuranças ele descreve o caráter, ele descreve o discípulo, mas ele, neste verso 13, começa a apresentar a perspectiva de que alguém que é transformado em Deus, alguém que recebe um novo caráter no Senhor, ele não é transformado para permanecer no ambiente eclesiástico. Alguém que é de Deus, alguém que serve ao Senhor Jesus, alguém que é transformado pela obra do Espírito Santo, ela não passa por esse processo para viver aqui. E é interessante que a última bem-aventurança que foi exposta pelo nosso pastor no domingo passado, é uma bem-aventurança de transição. Ela fala: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, glorificai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por que é uma bem-aventurança de transição? Porque o Senhor começa a apresentar como é chocante, como é conflitante a relação do discípulo com o descrente. É por isso que o Senhor termina as bem-aventuranças falando de perseguição. E ele então começa o verso 13 dizendo que nós somos sal. E depois, no verso 14, ele diz que nós somos luz. E ele queria ensinar aos seus discípulos e queria ensinar aos discípulos do século 21. Por que nós somos discípulos? Qual é a razão de ser? Qual é a natureza printada em nós pelo Espírito Santo? Qual é a nossa nova natureza em Deus? O que nós precisamos viver a partir do encontro com o Senhor Jesus? Nós somos sal e nós somos luz. E como um amante da língua portuguesa, eu gostaria de pensar um pouquinho com você, porque os verbos empregados aqui estão no presente do modo indicativo. Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Na segunda pessoa do plural, no vós, aquela que a gente gosta de usar bastante. Brincadeira, ninguém gosta, porque o pessoal costuma errar, né? O vós, a segunda do plural. Mas quando o Senhor fala vós sois, na segunda pessoa do plural, do presente do indicativo, ele está falando de algo que é uma convicção, que é uma certeza: nós somos. Veja como é interessante a nossa mente, que não compreende sempre e muito bem as doutrinas da graça. Nós, por muitas vezes, temos nos lábios a doutrina da graça, mas no coração a doutrina das obras. Temos a dificuldade de entender que o Senhor disse a nós que nós somos sal e nós somos luz. A interpretação que nós costumamos ter, sabe qual é? Como se o Senhor estivesse dizendo: sede sal, sede luz, no imperativo. Como que dizendo: façam alguma coisa para que vocês se transformem um dia em sal e luz. Sede vós, ou sejam vocês. A interpretação que temos é que o Senhor está nos mandando fazer alguma coisa para passar a ser sal e luz. Isso está errado. O Senhor está dizendo para os discípulos: vocês são sal e luz. Isso é fato. Vocês não precisam fazer nada para ser. Eu já fiz. Esse texto fala então que apesar de nós sermos quem somos, carregarmos mágoas, traumas, pecados os mais diversos, porque o mal que nós não queremos fazer, este está sempre diante de nós.
nós somos sal e luz. Não deixa o diabo falar o contrário ao seu coração. Não deixa que a sociedade afirme o contrário daquilo que a palavra de Deus fala para você. Você é sal e você é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não tem a ver com você. Eu vou tentar de novo, porque eu só ouvi um amém. Você e eu somos sal e luz, e isto não depende de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depende dele, irmão. E o Senhor então, a partir do verso 13, começa a falar do comprometimento que nós devemos ter com a nossa identidade em Deus. Sim, somos sal e luz, mas nós temos responsabilidades, temos compromisso com essa nova identidade. E diante disso eu quero propor a seguinte reflexão para este domingo pela manhã: compromissos com a nossa identidade. Você que gosta de anotar, anote aí o tema do sermão de hoje: compromissos com a nossa identidade. Vamos ficar com a Bíblia aberta e vamos olhar para ver o que a palavra de Deus diz. O verso 13 fala de um compromisso nosso. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Você crê que você é um discípulo do Senhor? Amém? Amém. Eu sou um discípulo de Jesus. Então essa palavra é para você e para mim. Século 21. Nós somos sal da terra. E dentre muitas características do sal, uma delas era, talvez, uma das mais relevantes para o contexto do primeiro século, que era a possibilidade de, uma vez coberto, imerso ou tocado pelo sal, as carnes e peixes não apodrecerem. Havia um efeito, um poder de retardar o apodrecimento. É importante perceber as implicações desta atuação do sal naquilo que era tocado pelo sal no contexto do primeiro século. Porque é esta metáfora que o Senhor está fazendo comigo, com você. O Senhor fala que eu e você somos sal da terra. Em primeiro lugar, é interessante que nós saibamos que o sal é um ser, é um ente engajado na sua missão. Como assim, pastor? O sal vive, o sal tem razão de ser. O sal, no contexto em que o Senhor aplica esta palavra a nós, existia, dentre outras coisas, para evitar, para combater, para lutar contra a podridão. E é por essa razão que o Senhor trata a mim e você, e a você como sal da terra. Nós somos aqueles que lutam contra a podridão do pecado. Nós somos aqueles que lutam contra a corrupção do pecado. O crente no Senhor Jesus Cristo, o discípulo de Jesus, não é aquele que convive com pecados históricos, é aquele que se arrepende dos seus pecados, se quebranta por eles, pede perdão e recomeça a caminhada. Nós não somos aqueles que nutrem pecados, porque nós somos sal. E esse sal tem que começar a trabalhar e atuar por meio do Espírito Santo em nós. E depois no próximo, no outro, na sociedade. A nossa palavra é sempre uma palavra contrária ao pecado. É interessante como a sociedade moderna tem relativizado pecados. Mas a Bíblia não relativiza nada. Nós somos sal, irmãos. Se alguém disser para mim, pastor, eu sou um corrupto, mas fui tocado pelo sacrifício de Jesus, por meio da obra do Espírito Santo em mim, e eu me arrependo disso. Este querido tem em mim um pastor, um amigo e um irmão. Agora, se ele disser para mim, pastor, sou corrupto, quero ser membro da sua igreja, vou continuar na corrupção, aqui não.
Porque nós somos aqueles que lutam contra o pecado. Nós somos aqueles que anunciam o arrependimento, assim como João Batista e o Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Gálatas vai dizer, Paulo aos Gálatas no capítulo 5, que a carne milita contra o espírito. É luta, irmão. Mas Hebreus vai dizer no capítulo 12, verso 14, que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós somos daqueles que, como sal, brigam pela pureza. Mas não apenas isto. O Senhor também faz a metáfora do sal para dizer que nós somos humildes. Você já parou para pensar na quantidade de sal e na quantidade de alimento? As irmãs aqui sabem muito mais do que nós homens. A não ser aqueles que, como eu, gostam de um churrasco. Opa, glória a Deus. Se você tem 1 quilo de carne, você não usa 1 quilo de sal. Se você tem 2 quilos de carne, você não usa 2 quilos de sal. O sal é numericamente menor. E aí eu me espanto com pessoas que querem multidão de crentes sendo maior do que a quantidade de habitantes do planeta. Essa matemática não bate biblicamente. Portanto, ainda que você se sinta em menor quantidade, insignificante, impotente, saiba que quem te faz sal não é você e a sua força, é o Espírito Santo que atua em você. Então, mesmo sendo umzinho numa universidade gigante, mesmo sendo umzinho, uma única pessoa num ambiente de trabalho completamente corrompido pelo pecado, você lá vai ser alguém enviado de Deus para levar santidade e pureza àquele lugar em nome de Jesus. Uma outra característica é que o sal é silente. Ninguém vê o sal depois que ele atua. Jogou o sal na carne e o sal se dissolve. Ninguém vê. O cristão é assim, ele age secretamente. O cristão é assim, ele não precisa de louros. O cristão é assim, ele não precisa de glória. O cristão é assim, ele não precisa de um espaço que ele diga, é meu, aqui eu mando. A glória do Senhor. Você pode ter certeza, quando tem um cristão evocando para si um espaço que ele diz que é dele, você pode saber que o coração dele está no espaço e não no Senhor. Nós precisamos de crentes que enfrentem a corte. Assim como José enfrentou a corte de Faraó. Assim como Daniel enfrentou a corte de Nabucodonosor. Assim como João Batista enfrentou a corte de Herodes, nós precisamos dizer, está errado. Porque nós somos sal. Às vezes o cristão vai se tornar irritante, chato, frustrante. Importa agradar a Deus e não a homens. Importa obedecer a Deus e não a homens. Nós somos aqueles que dizem não ao pecado, queridos. Somos sal. Agora, é interessante que o Senhor fala que se o sal perder o seu sabor, tornar-se insípido, e aí as pessoas ficam, mas como isso, pastor? É porque nós estamos em um outro contexto, né? Nós estamos 20 séculos à frente, indústrias, mas na época não. O sal era colhido, era pego em volta das lagoas ou das rochas do Mar Morto. Ele era colhido dali, era raspado dali. E era muito comum que, se ele não fosse tratado adequadamente, as impurezas ficassem ali. E uma vez que as impurezas estavam dentro dele, ele perdia a sua razão de ser. O que o Senhor está dizendo é que nós somos sal, nós combatemos a podridão. E que nós precisamos não ter impurezas em nós. Essa metáfora muito clara do Senhor. Agora eu quero encerrar as características do sal, dizendo que existe uma que é difícil para nós, numa sociedade do prazer desmedido. É que o sal, ele se sacrifica no seu trabalho. Uma vez que o sal toca a carne, ele se dissolve.
Não há como ser discípulo sem renúncia. Não há como ser discípulo sem sacrifício. Não há como ser discípulo sem vencer a zona de conforto. Não há como ser discípulo sem se desgastar por isso, sem se gastar na obra do Senhor. Nós precisamos recuperar o conceito de sacrifício nosso. Pastor, o senhor está falando de um evangelho masoquista que gosta de sofrer? Não, não é disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos romper com aquilo que nos é apresentado como zona de conforto. Ninguém tem como ser sal dentro do saleiro, irmão. Ninguém tem como ser sal aqui dentro. Aqui todo mundo é sal. A pergunta é: você está salgando quem? Você está salgando que ambiente? Enquanto estava orando e pedindo a Deus uma palavra sobre esse texto, me veio à mente o meu trabalho. O meu trabalho é dentro da igreja, irmão. Os funcionários daqui são crentes. As pessoas com quem eu me relaciono são crentes. A minha equipe de trabalhos, no primeiro escalão, crentes. E eu fiquei pensando: Senhor, eu estou salgando quem? E o Senhor começou a trazer ao meu coração pessoas com as quais eu me relaciono, e que já tenho salgado, mas eu preciso desse compromisso aceso na minha mente. Você não é sal para cuidar de mim. Você não é sal para me salgar, porque eu sou sal também. Mas existe alguém na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua família, que precisa ser tocado pela sua vida, irmão. Mas o texto segue. E o Senhor diz que nós somos luz. E o verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada num monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Entenda isto: se o discípulo é sal, porque ele toca para a pureza, se o discípulo é sal, porque ele toca de forma silente, nem sempre as pessoas vão ver a atuação do crente. Nem sempre o seu chefe vai perceber que você é cristão e está pregando. Nem sempre vai perceber. Mas você, como sal, está ali com uma postura honesta, uma postura correta, uma postura amorosa, uma postura que evidencia o bom perfume de Cristo. E aí o chefe não vai ver, mas o seu colega de trabalho vai falar: o que você tem de diferente? Este é o sal. Mas o texto também diz que nós somos luz. Porque se há um aspecto silente, há um aspecto declarado. Os discípulos do Senhor são aqueles que são luz. E aí a gente precisa pensar o seguinte: se os discípulos são luz, tudo aquilo que não é discípulo está vivendo em quê? Em trevas. Sabe aquela família que você fala: meu Deus, como é que esse homem agride a esposa? Sabe aquela família que você olha e fala: meu Deus, esse homem, essa mulher trai o cônjuge? Sabe aquela família que o pai não suporta olhar para os filhos e o filho não consegue olhar para os pais? Sabe por que eles vivem isto? Porque eles estão em trevas, irmão. E sabe quem é a luz para a vida deles? Sabe quem é a resposta da oração que eles não sabem nem articular? Porque às vezes eles falam: o que eu faço da minha vida, Deus? Eles falam Deus genericamente, mas o Senhor ouve essa oração da angústia, essa oração do desespero. Sabe quem é essa resposta? Sou eu e você. Todos os ministérios da igreja são amados, respeitados, importantes, todos. Desde a criança até o idoso, todos. Mas eu acredito que, em razão do tipo de trabalho, da forma como se manifesta, o encontro de casais tem condição de ver isso de uma forma muito clara. Eu fiz encontro. Eu fiz, lá atrás, fiz o encontro 64, logo ali. Irmãos, é impressionante, porque muitos chegam para fazer o encontro, a fisionomia. Não estou falando de maquiagem, estou falando de semblante.
A pessoa chega aqui com um semblante. E na semana depois, eles tiveram contato com a luz do Espírito Santo ilumina a mente, ilumina a vida, ilumina a relação. E aí o rosto é outro, querido. O rosto, o semblante, o olhar. Porque a luz iluminou, a luz do Senhor chegou lá, tocou. E o Evangelho do Senhor diz que estes que andam nas trevas jazem no maligno, estão cegados pelo diabo. E o Senhor está esperando de mim e de você este compromisso de ser luz, de anunciar o Evangelho, dizer, ei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Na sua casa é assim. Lá em casa, pela misericórdia do Senhor, não é assim. A sua vida é assim. Mas na minha vida, pelo milagre de Deus, não é assim. Pela presença do Espírito Santo em mim, não é assim. E eu deixo te dizer uma coisa, existe salvação para a sua vida, existe salvação para a sua casa, existe salvação para as suas emoções, existe salvação para você em Cristo Jesus. Sabe quem tem esse discurso, irmão? Eu e você. E sabe o que a gente faz muitas vezes, queridos? A gente fica dentro do saleiro se matando. E tem gente lá fora esperando de mim, de você, uma palavra só. Uma palavra só. Mas a gente por muitas vezes não consegue tirar os olhos do umbigo. A gente continua se chateando porque a tela do celular rachou, porque a unha quebrou, porque o cabelo não ficou como deveria, porque eu ganhei mais peso na quarentena. E tem gente querendo ouvir de mim uma palavra só, querendo ouvir da catedral uma palavra só. O Evangelho do Senhor vai dizer que o Senhor é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Pastor, mas como Jesus é a luz do mundo e ele fala que nós somos a luz do mundo? É fácil de entender. É porque ele é a luz primeira. Ele é a luz refletora. Nós somos a luz refletida. Apenas para que os irmãos entendam, é como sol e lua. A lua não tem luz própria. A luz da lua é a luz que é reflexo do sol. É assim. Você não tem luz própria. Eu não tenho luz própria. Nós não estamos em trevas porque o Senhor tocou a nossa vida. O que acontece, queridos, é que a metáfora do Senhor é assim. Ninguém pega uma cidade que está iluminada no alto da montanha, olhando para a montanha, deixa de enxergar a cidade. E uma outra metáfora é, por mais que você não entenda, porque são muitas palavras do primeiro século, mas a lâmpada, pensa na lâmpada de Aladim, era semelhante, só que tinha 2 buracos em cima. Um era para o ar, o outro era para o óleo, do azeite de oliva. E aí, aquele biquinho por onde sai, nas histórias infantis, o gênio, ali se ateava fogo. Do lado de cá, havia uma asa para a pessoa segurar, aquela é a lâmpada. E o Senhor está dizendo o seguinte, ninguém pega uma lâmpada desta, não tinha rede elétrica, lembra? Primeiro século. Ninguém pega uma lâmpada desta e coloca debaixo de um recipiente em que se guarda frutos. Ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo de uma bacia. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Sabe o que é alqueire? Eram aquelas bolsas que se colocavam ao lado dos animais, para que fosse colocado ali alimento, cereal. Aí o Senhor está dizendo o seguinte, ninguém pega uma lâmpada e pega um alqueire e coloca em cima. Antes, a lâmpada é colocada no lugar alto da casa, numa ponta de concreto, para que ali de cima ilumine a todos. E o Senhor fala que assim nós somos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós nos envolvemos com outra coisa, que não o anúncio do Evangelho, nós estamos debaixo do alqueire. Eu vou repetir. Eu já tinha lido esse texto 1 milhão de vezes. Mas isso foi novo do Espírito Santo para mim.
quando nós nos envolvemos com outras coisas, nós estamos debaixo do alqueire. Quando a gente não está iluminando a vida de ninguém, apontando o caminho para ninguém, quando a gente só está envolvido em atividades da igreja, quando a gente só justifica a nossa existência por aquilo que alguém fez, por um discipulado que alguém fez para mim, que alguém fez em mim, num evangelismo que alguém fez por mim, na história larga da minha família em Deus, se eu olho apenas para trás e me envolvo apenas em atividades as mais diversas, eu estou como lâmpada do Senhor embaixo do alqueire. O meu chamado e o seu é para a gente iluminar a vida de alguém. Você tem que influenciar alguém, irmão. Você tem que amar alguém. Você tem que falar de Jesus para alguém. Você tem que mostrar o caminho para alguém. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, seu filho na fé: prega a palavra, filho. Insta. Insiste. Quer seja oportuno, quer não, prega. Exorta, repreende, corrige. Com toda longanimidade e doutrina. Meus irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: ser sal e luz não é aquilo que você vai fazer amanhã. Nós somos sal e luz. E o Senhor, por meio dessa palavra, nos chama a este compromisso hoje. Você tem pessoas que não conhecem a Cristo perto de você, eu sei que tem. Na universidade, no ambiente de trabalho, na família. E você é chamado para tocar essa vida com o Evangelho do Senhor e com a luz de Cristo. E sabe para que é isso? Louvado seja Deus, porque as respostas do Evangelho são muito claras para nós. A resposta para isso não é para que nós tenhamos aqui, esta é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, Ministério Renato Porpino. Não é não, louvado seja Deus por isso. Não foi de Simonton, não foi de Álvaro Reis, não foi de Guilhermino, de tantos outros homens, vai ser de Renato? Não. A palavra do Senhor fala que nós somos sal e luz, não é para que a gente contabilize diante de uma rodinha de amigos. Quantas almas você já levou para Jesus? Eu já levei muitas almas. Até onde eu contei foram 32. Não é para isso não, irmão. O verso 16 diz o para quê. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se nós somos sal e se nós somos luz, há uma finalidade. A finalidade é esta: é que haja salvação nessa terra. A salvação é esta: aquele que vivia nas trevas, agora é aquele que glorifica a Deus. Agindo como sal e luz, sendo instrumento do Espírito Santo para tocar alguém. Esta pessoa que jazia em trevas, que estava morta, conforme Efésios capítulo 2, em seus delitos e pecados, é tocada pelo sacrifício remidor de Cristo na cruz, por meio do anúncio do Evangelho que está em mim, que está em você. Aí essa pessoa que caminhava perdida, como aquela canção antiga: eu andava tão distante do caminho do céu, eu era cego e desprezado pecador. Lembra dessa? Essa é só quem tem mais de 40, irmão. Quando Jesus estendeu sua mão, e quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, é para que o Senhor seja glorificado. Não é para que o nome da catedral seja conhecido. Não é para que o nome do Presbiterianismo Nacional, que é uma igreja séria, louvado seja Deus, nasci nessa igreja. Mas não é para ela. É para que o nome do Senhor seja glorificado. O Evangelho do Senhor não é antropocêntrico, ele não é centrado em nós, ele não é centrado no homem, ele não é centrado na nossa boa fama, no nosso bom nome.
O Evangelho do Senhor é para a glória de Deus. E aí talvez o Senhor esteja trazendo ao seu coração agora o nome de alguém. E você pense, pastor, mas essa pessoa mora muito longe da catedral. Eu vou pregar para ela, ela nunca vai ser membro da catedral, pastor. Mas quem é que está falando de catedral, irmão? Nós estamos falando do avanço do Evangelho de Jesus. Certa vez me questionaram, pastor, mas a gente investe como Ministério de Missões em trabalhos lá no sertão. Sim. Mas quem é que do sertão da Bahia vai vir para a catedral? Ninguém. Mas quando o credo diz que nós somos uma única igreja, é disso que ele está dizendo. Nós investimos no reino, irmão. Se aquela pessoa para quem você pregou o Evangelho, pela misericórdia de Deus, é tocada pelo sacrifício de Cristo, o Espírito Santo o converte, e ela fala, a partir de hoje eu seria um crente batista, você fala, louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. Se ela disser, eu sou assembleano, pastor pentecostal, louvado seja Deus, irmão. Vai para o céu com a gente, querido. Nós somos uma igreja confessional. E uma igreja confessional tem confissões. Uma igreja confessional tem credos. E o credo apostólico diz que nós vivemos numa única igreja. É para que glorifiquem o nosso Pai. Inevitavelmente, algum vizinho vai passar por você e vai ouvir você cantando um hino. Algum descrente vai cruzar o seu caminho e vai perceber você com confiança no meio de uma turbulência. Inevitavelmente, fortuitamente, o descrente vai expressar perplexidade diante da morte. Não é que você não chora, não é que você não sofre, você sofre e chora, mas você sabe onde você fecha os seus olhos e você sabe onde você abre. Da mesma forma, aqueles que morrem no Senhor, na sua família, a gente chora, mas sabe onde estão. E tudo isso é testemunho, é luz brilhando para o descrente. Mas além disso, o Senhor te chama para pregar. Pastor, mas eu não sou bom com as palavras, não. Não sou nem pastor. Eu não sou presbítero. O que está escrito aqui é que discípulos são sal e luz. Não está escrito que pastores são luz. Discípulos são sal e luz. Nós somos sal e luz. Isso me faz lembrar o quanto essa luz brilhante impacta a vida de alguém. Tertuliano, um dos pais da igreja, relata o seguinte, 200 anos depois de Cristo. Ele diz assim, porém, são principalmente os atos de amor, Tertuliano, 200 anos depois de Cristo, são principalmente os atos de amor, de um amor tão nobre, que levam muitos a porem uma marca sobre nós. Vede, dizem eles, Tertuliano dizendo, vede, os descrentes dizendo isso a nosso respeito, como eles, como os cristãos, amam uns aos outros, porque eles mesmos, os não cristãos, estão estimulados por um ódio recíproco. Vede como eles estão prontos até mesmo a morrerem uns pelos outros. O que chamou a atenção na sociedade de Tertuliano àqueles que eram descrentes era o amor que marcava a vida dos cristãos, a ponto de um querer morrer no lugar do outro. Pode me matar, mas eu não entrego o outro, não. Isso é luz brilhando. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: por que se plantava tamareira se não havia certeza de que aquela pessoa colheria? Porque ele tinha certeza, aquele que plantou a tamareira tinha certeza da natureza da tamareira. Podia demorar, mas ela ia dar os frutos, porque isso diz respeito à sua própria natureza. Sabe o que significa?
Qual é a natureza do discípulo? Ser sal e ser luz. A gente não sabe ser de outro jeito. Basta que a gente se abrace a este compromisso com a nossa nova identidade. Sabe aquele filho difícil? Prega o evangelho para ele. Viva o evangelho perto dele. Sabe aquele cônjuge complicado? Viva o evangelho na sua casa. Sabe aqueles pais que não se converteram ainda? Seja sal e seja luz dentro da sua casa. Sabe aquele patrão que parece que nasceu para infernizar o seu juízo? Seja sal e luz no seu ambiente de trabalho, porque o resto da obra é com o Senhor. Esse é o nosso chamado. Faça isso por alguém. Eu quero desafiar você, discípulo do Senhor, que está aqui presencialmente, e você que nos acompanha pela internet. Eu quero desafiar você a lembrar-se de alguém agora. Mas tem que ser agora. Peça a Deus aí: Senhor, traz ao meu coração alguém. Traz ao meu coração, Senhor, alguém. Seja da sua família, seja do seu ambiente de trabalho. Peça aí: Senhor, eu preciso agora. O pastor está pedindo, então eu preciso que o Senhor me lembre. Traga ao meu coração alguém para quem eu precise ser sal e luz. Essa pessoa precisa ouvir uma palavra só. Uma palavra só. E o Senhor chamou a mim e a você para isso. Você lembrou de alguém? Eu preciso que você assuma diante do Deus que chama discípulos, que confia que você é sal e luz, que te chamou para isso. Eu quero que você assuma um compromisso com o Senhor, dizendo que você vai falar pelo menos uma palavra, vai mandar uma mensagem, vai ligar, vai visitar se for membro da sua família, vai estar pertinho, uma única palavra. Mas isso vai acontecer ainda hoje. Ainda hoje. Você vai ser relevante como discípulo de Jesus na vida de alguém hoje. E se você assume esse compromisso diante de Deus, eu quero que você se coloque de pé aí, onde você está. Se você foi lembrado de um nome, é porque o Senhor trouxe esse nome ao seu coração. E o seu chamado é que você seja sal e luz na vida dessa pessoa, hoje, ainda hoje. E aí deixa o Espírito Santo ministrar. Se ele ministrar para que você seja luz hoje, amanhã, ligue depois de amanhã, mande uma mensagem na quarta, vai fazendo. Porque Deus está levantando uma geração de salva-vidas nesse lugar. E chegando perto, mandando a mensagem, não fale da história da sua igreja presbiteriana, não. Embora seja muito linda. Não fale da chegada do Simonton, não. Não agora. Fale da chegada de Cristo, há 2000 anos atrás. Fala do quanto isso é ato de amor. E quanto amor havia na cruz. Nós queremos ser sal com sabor. Nós queremos ser luz colocada no alto. Nós queremos influenciar pessoas. Nós queremos ser instrumentos para a salvação de pessoas. Mas não para a glória do nosso nome, mas para que estas pessoas glorifiquem o Senhor.
Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa a tua igreja. Levanta-nos, Senhor, como missionários. Levanta-nos, Senhor, como pessoas que vivem o teu evangelho. Pessoas que pagam o preço. Pessoas que trabalham silenciosamente. Pessoas que por vezes são minoria, mas pessoas que brilham a tua luz. Faz isso, Senhor. Tira-nos debaixo dos alqueires. Tira-nos debaixo das atividades, tira-nos debaixo do tradicionalismo, tira-nos debaixo da tradição que nos corrói, tira-nos debaixo do jugo do pecado e coloca-nos acima, Senhor, a fim de que nós, por meio da luz que brilha do Senhor para nós, iluminemos o outro. Dá-nos almas, Senhor. Dá-nos almas, Jesus. Nós da Catedral Presbiteriana nascemos porque alguém pediu almas. Porque há quase 160 anos o Senhor moveu o coração de um pastor jovem. Então, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, faz-nos dignos do teu sacrifício, faz-nos dignos de sacrifícios de irmãos nossos do passado. E levanta uma geração, Senhor, sem mácula, sem defeito, que contraria a lógica do pecado, que abandona pecado, Senhor. Faz-nos luz, faz-nos santos, faz-nos discípulos a cada dia, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos aparelhe nesta tarde, para proclamar o Evangelho a pelo menos um, Senhor. E nós já te glorificamos, porque nós fazemos isto em teu nome. E nós te glorificamos porque nós podemos até plantar, podemos até regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então opera esse milagre em nós, opera esse milagre através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.